Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo Aristóteles e a Essência das Coisas, onde a gente procurou estudar um pouquinho sobre a diferença por Aristóteles das características, das propriedades que são contingentes e das características que são essenciais nos seres, nos objetos. Bom, para começar o vídeo de hoje, a gente precisa ter em mente que, agora que a gente já separou bem as características contingentes das necessárias, que as características contingentes só vão ajudar a gente a estudar um ser individualmente, que não é exatamente o objetivo da filosofia aristotélica. Para a gente hoje, contemporaneamente falando, faz sentido a gente pensar em verdades assim individuais, por exemplo. Estudar cada ser na sua individualidade, na sua identidade. Para os gregos antigos, quando surge a filosofia, essa ainda não era uma ideia corrente na época. Era mais aceita a ideia de que existe uma verdade eterna e absoluta sobre as coisas, uma verdade que até a gente brinca na faculdade, que se escreve com V maiúsculo, uma verdade absoluta sobre os seres. Falando nesse sentido, as características contingentes, então, elas podem nos ajudar a diferenciar os seres individualmente, um para o outro, caso a caso, mas enquanto a tarefa da filosofia, e principalmente da filosofia clássica, como é a filosofia do Aristóteles, a principal tarefa da filosofia é encontrar uma essência comum a todos os seres, que ajuda a gente a entender o que é essa verdade absoluta, essa verdade, por exemplo, a essência do que é ser um gato, que eu usei esse exemplo no outro vídeo. Existe uma essência, um conjunto de características comuns a todos os gatos que compõem esse conceito, essa verdade absoluta. Só para a gente usar um exemplo banal aqui mesmo, para a gente brincar com a ideia. Mas é claro que se você for estudar eles em separado, individualmente, você vai perceber que existem alguns com pelo mais curto, outros com pelo mais longo, coloração de pelos diferentes, tamanhos diferentes. Então, as características contingentes, elas fazem sentido na individualidade do ser. Mas, para a filosofia clássica, já que nós estamos buscando a verdade sobre o ser, é importante encontrar essas características que são essenciais. Pensando nisso, nós vamos estudar as 4 causas que o Aristóteles elenca para a gente, que são importantes para o estudo do ser, esse estudo metafísico, mas por Aristóteles a verdade está nos próprios seres, ele é um filósofo empirista. Então nós podemos chamar esse estudo de ontológico, Ontologia é o estudo do ser, enquanto busca pela sua essência. Essa busca por essa verdade absoluta que ajuda a compreender o ser na sua generalidade, vamos dizer assim, certo? A primeira causa que a gente pode elencar, e tudo bem você fazer um joguinho de palavras com isso, é a causa material. Se a palavra material te lembrar de matéria, tudo bem, você fez uma associação correta. A causa material para o ser é a matéria de que ele é feito, ou seja, do que é composto aquele ser. Essa é uma afirmação muito importante para um filósofo empirista como Aristóteles, porque para ele a verdade está nas próprias coisas. Essas características que nos ajudam a compreender a essência do ser estão no próprio ser, elas não são uma verdade contrariando o que o mestre do Aristóteles, o Platão, afirmava sobre essa busca da verdade. O Platão acreditava que as ideias elas eram seres inteligíveis e que a nossa mente poderia alcançá-las, Então a verdade não estaria exatamente nas coisas, mas elas estão num plano superior que pode ser acessado pelo intelecto. O Aristóteles contraria essa ideia quando ele fala que, entre outras coisas, quando ele fala que a primeira causa para a existência do ser está na sua matéria, ou seja, se o ser não tivesse matéria, ele não existiria como nós conhecemos. Um ser humano não existe só em conceito. Para que ele tenha uma essência, é preciso que ele tenha também corpo, matéria, carne, sangue. Então, a primeira causa
material. Segunda causa é a causa formal. E se a palavra formal te lembrar a palavra forma, né, no caso, qualquer um dos dois, é uma associação correta. Porque, para o Aristóteles, a essência do ser também está muitas vezes ligada à sua forma, ao modo como ele é feito. Tenta imaginar alguns objetos na sua mente. Uma mesa, por exemplo, ou uma cadeira. Você consegue pensar em diversos tipos de cadeiras, de mesas diferentes, de gatos, mas eu tenho quase de seres humanos, mas eu tenho quase certeza que algumas características formais vão ser sempre comuns a todos eles. Uma cadeira geralmente vai ter 4 pernas, vai ter um encosto, senão é um banco. Terceira forma é a forma eficiente. Essa daqui a gente precisa fazer um pequeno esforço para se lembrar. A causa eficiente é aquela causa que traz aquele objeto ao mundo. Então, a minha causa eficiente são o meu pai e a minha mãe que me colocaram no mundo. A causa eficiente de uma árvore que pode ter na sua rua ou no seu quintal pode ter sido diversas. Pode ter sido um passarinho que derrubou uma semente ali, pode ter sido você mesmo que plantou e cuidou daquela árvore para que ela nascesse. A mesa que tem na sua casa tem uma causa eficiente que provavelmente foi a fábrica ou o marceneiro que a construiu. Então, aquilo que traz aquele ser, aquele objeto ao mundo, também faz parte da sua essência, que é ele que determina, ajuda a determinar a sua existência, certo? E por fim, a quarta e última causa que o Aristóteles elenca e que faz parte do nosso estudo de hoje é a causa final. Final não no sentido de fim, mas no sentido mais de finalidade, no sentido de objetivo, né? Para que existe? Por que o ser humano existe? Qual a causa final da existência do ser humano? O Aristóteles poderia colocar que é a vida política, a busca da virtude, a busca da felicidade. Então, existe um motivo para a nossa existência. Qual o motivo da existência da mesa da sua casa? Para que você possa fazer refeições, se for uma mesa do jantar. Qual que é a existência de uma mesa, da mesa da escola, que o professor trabalha, ou que você faz as suas lições? Ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo, percebe? Então, aí está outra questão importante que deve ser estudada para compreender o ser, belezinha? Então, retomando, 4 causas para o ser: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Se você lembrar, conseguir fazer uma associação rápida, buscar exemplos dessas causas, você vai arrasar em questões que envolvam essa parte da metafísica aristotélica, certinho? Bom, eu sou o professor Hugo Oliveira, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você quiser mais vídeos como esse, se você estiver gostando, deixe o seu like para mostrar o seu apoio. Se você tiver dúvidas sobre a aula de hoje, coloque nos comentários, ou se você tiver sugestões que podem se tornar o nosso próximo vídeo. E inclusive você pode até clicar no sininho, que o YouTube vai te avisar quando o nosso próximo vídeo, toda semana sai, né? Mas vai que, né, a gente perca, né? Vai que a gente esteja distraído, né? O YouTube te manda uma mensagem avisando. Afinal, o Enem está aí, vestibulares estão aí. E também porque é gostoso a gente conversar sobre filosofia, né, toda semana. Abraço e beijos!